Eita! Shalom, povo de Deus, sejam muito bem-vindos de novo na nossa live que caiu. Gente, volta todo mundo em nome de Jesus. A nossa live aí tinha caído, né? Que coisa. Tá sacudindo aí. Shalom, Kádia. Seja bem-vinda. Voltou, né, Marilu? Vamos chamar Joyce de novo, que voltou o negócio aqui. Em nome de Jesus. Cadê Joyce? Oh, misericórdia. Treino pode ser bagunçado assim não, hein? Ah, pai. Tá vendo, Joyce? Eu É. acredito que é o poder do que vai acontecer que acontece isso, tá? Toda vez que começa a dar ruim aí, é porque tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Não é assim? Então, É em isso mesmo. nome de Jesus, eu creio que vai ser um tempo precioso. Joyce, é uma honra de novo. Eu quero dizer para você que eu fico muito feliz de ter você aqui. E eu quero muito, né, que você se sinta à vontade. Hoje o tema a gente trouxe aqui é a respeito de mudança de mentalidade gera mudança de realidade, né? Por que eu estou trazendo essa temática, apesar de ter dito para Joyce, olha, essa é a temática, sim, mas fica à vontade para falar aquilo que Deus tocar no seu coração e que Deus quiser Uhum. ministrar. Por quê? Porque eu já tenho o hábito, queridos, de vir aqui trazer uma palavra mega maravilhosa, um tema mega maravilhoso, até o pessoal da equipe. Eu contratei uma equipe de lançamento, né, para fazer o processo aí de desenvolvimento da página, para a gente poder trabalhar de uma forma mais assertiva. E eles me deram agora pautas que eu preciso trabalhar nas lives, que eu preciso trabalhar nos posts. Eu falei assim, gente, olha só, eu faço até que Deus fale, entendeu? Por exemplo, ontem eu Uhum. vim para fazer uma live, eu fiz outra. Eu vim para fazer a live, né? Com o negócio lá funcionando, mas eu fiz outra live. Por quê? Porque eu aprendi, queridos, a ouvir a voz do Senhor. Eu aprendi que o Espírito de Deus ele é assertivo. Eu aprendi que eu não consigo ir aí para sondar seu coração, para saber o que você precisa ouvir, para saber da sua necessidade. E ele sabe. E ele sabe. E muito mais do que um assunto científico, um assunto de desbloqueio, um assunto de mentalidade, muito mais do que qualquer coisa. A palavra do Deus vivo, ela é poderosa para mudar nossa mentalidade, para reestruturar a nossa vida. Então, eu creio que quando Deus fala, eu calo, entende? Então, Joyce, a gente trouxe aqui a questão de falar a respeito de mentalidade, a questão de falar a respeito de mudança de realidade, mas aquilo que o Espírito Santo direcionar é para esse lado que nós vamos, tá bom? Uhum. Então, seja bem-vinda. Se você quiser se apresentar, vai ser uma honra estar aqui com você e te ouvir, viu? Uhum. Eu que agradeço, né, pelo convite para poder compartilhar um pouquinho da minha história, né, explicar também. E isso é um incentivo para as outras pessoas, né? Glória Eu a Deus. até estava conversando com meu marido ontem, né, refletindo sobre esse tema e é o que condiz comigo também, né? E eu lembrei de quando eu era na juventude, né, que eu queria começar a trabalhar fora, né, porque a gente era da roça, né, daí eu queria ter o meu dinheiro, ser independente, comprar minhas coisas, né. Daí eu falei pro meu pai e minha mãe, eu quero trabalhar fora, isso, né, mas eles queriam que eu ficasse em casa. Aí meu pai falou assim, tá, mas tu vai trabalhar fora, daí o patrão vai brigar contigo na frente de todo mundo, tu vai passar vergonha, né. Daí eu falei assim, daí, né, quero trabalhar, não tem problema não, sabe? E aquilo não entrou na minha cabeça, né? Aí depois de 2 meses eu consegui um trabalho, né? Aquilo não me paralisou, na verdade. Aí eu consegui um trabalho e esse trabalho era das 5 da manhã até as 2h18 da tarde.
Aí meu pai me levava de madrugada e eu voltava de ônibus, mas o horário do ônibus era às 4 horas da tarde. Daí eu voltava, chegava em casa só às 4h30, né? Então, isso também não me incomodava, porque a vontade de querer trabalhar era maior do que aquela dificuldade, né? E mesmo que as pessoas falavam, nossa, tu fica tanto tempo assim, esperando, né? Tu, coitada, né? Mas continuei firme, né? E daí consegui fazer minha carteira, comprei a minha moto, daí eu fui trabalhando, e foi assim até uns 2 anos, 7 meses, eu acho que eu fiquei trabalhando ali. E eu resolvi trabalhar em casa, né? Porque eu trabalhava numa malharia, costurava, daí eu resolvi trabalhar em casa. E na empresa mesmo, né? Já tinha mulheres que trabalharam, foram para casa trabalhar e acabavam voltando. Então, para elas, eu era mais uma da lista, né? Que não ia dar certo e que ia voltar. Então, eu já tô até hoje 9 anos, né? Uau. Então, com a minha persistência, né? De que os outros vão falar, não vai intervir na minha vida, né? Mas o que eu decido, né? O que eu penso. Então, se eu tivesse deixado entrar na minha cabeça aquela mentalidade daquelas pessoas desde o começo, eu não sabia onde que eu estaria agora, né? Mas os meus irmãos estão lá ainda. Então, eu sou a revoltada, né? Digamos assim. Isso que me trouxe o processo, na verdade, né? E, E, inclusive, Joyce, tem uma frase que eu uso muito para minha vida, né? E eu acho que eu já preguei aqui a respeito disso. A revolta gera reviravolta. isso, Às vezes as pessoas elas acham assim, não, você tem que permanecer, né, onde você está. E às vezes a gente precisa se revoltar não contra pessoas. Eu não falo de revolta contra pessoas, mas revolta contra realidades que você está uhum, vivendo, mentalidades que você está vivendo, situações que você está vivendo. Enquanto você tolerar as coisas que você vivencia, você permanece no mesmo lugar, né? Só para reforçar que você meio que uhum, trouxe aí que você é revoltada, mas é revoltada assim contra a naquela situação. situação, né? E não Uhum, contra pessoas. né? Que eles queriam colocar limites para mim, né? Então, aquela mentalidade é uma mentalidade agora diferente que eu tô vivendo, né? Ó, A mentalidade é minha, né? É um processo meu. Agora, eu comigo mesma, né? De eu me limitar. E quando eu descobri o que Deus, quem eu sou, né? O que Deus pode fazer em mim, é mais desafiador do que eu falar para as outras pessoas, né? Porque as outras pessoas querem falar alguma coisa para mim, eu sei que não, é do meu jeito assim. Agora, do meu jeito, que às vezes me trava, que não me deixa viver uma realidade que eu queria viver, né? E, é, e eu queria às vezes ser uma coisa que eu mesma não me deixava. Por exemplo, eu queria conversar, falar bonito, sabe? Que é difícil para mim, era difícil para mim. coisa linda, gente! E, e eu colocava, não, eu não consigo, né? Eu até cheguei a falar assim, não, eu sou quieta mesmo, eu não sei conversar, tá bom para mim, né? E isso não me incomodava. E quando eu descobri o que Deus pode fazer em mim, foi difícil. Foi difícil, mas tá sendo maravilhoso. Libertador. Uhum. E é como assim, Deus pega o vaso e dá aquelas forçadas, né? Amassa aqui, vai ali. Então, a mudança interna é mais forte, né? Porque para eu ter um processo, né, de poder avançar, eu preciso me destacar, provar para mim mesma, né? De que eu consigo.
que a minha mentalidade não me define, de que eu posso superar cada uma, de que não é fácil, de que ter Deus em nossa vida nos fortalece, né, nos ajuda para ter aquela força, aquele encorajamento de poder prosseguir. E de que se eu não fizer um esforço, né, eu não vou sair da minha realidade, né, daquele meu conforto. E isso vai moldando aos poucos, né? E é um processo lento, que para eu falar, não vai ser já da primeira vez, né? A primeira vez não vai dar certo, a segunda também não vai dar certo. E isso vai me frustrar, mas eu vou continuar, porque eu não quero mais isso, né? De que eu quero prosseguir e que eu vou conseguir, né? Se Deus está comigo, eu posso. Se isso é bom para Deus, Ele vai me ajudar, né? E Ele vai tocar naquilo que a gente menos quer, né? Do que aquilo que a gente já se acomodou. E E era como é isso. que foi, Marilu, essa mudança de mente, né? Como é que você foi vivenciando esse processo de mudança de mentalidade? Porque, na verdade, olha só, a maioria das pessoas, elas estão buscando mudanças externas, né? Ela Uhum, busca mudar o casamento, ela busca mudar as finanças, ela busca mudar a forma dela agir, né? Eu mesmo tinha um processo de ira muito forte mesmo. Um processo de ira, pensa numa mulher irada, era eu, irada, não era só com problema, não, era só perturbar meu juízo que você ia ver o que era ira. E dentro desse contexto, o que tinha por trás da ira na minha vida? Era processos de dores emocionais. Era a questão de bloqueios emocionais que eu tinha vivido lá na minha infância. Então, mesmo que eu não soubesse, as minhas atitudes mostravam as minhas feridas, né? Tá? Então, assim, dentro desse contexto, eu comecei a gerar um processo de mudança de mentalidade, gerar um processo de cura, de restauração, de realinhar as minhas estruturas internas, para que então essa parte externa fosse moldada. Mas durante muito tempo, o que eu tentei fazer? Controlar a ira. O que eu tentei fazer? Mudar pela força do meu braço. O que eu tentei fazer? Gerar mudanças externas, sendo que internamente continuava igual, né? E como se deu esse processo dessa mudança interna, essa mudança de mentalidade que seria o nosso tema? Muda a mentalidade, a gente muda, né, a realidade. uhum. Foi um processo assim. Eu passei por uma mentoria, né? Daí isso já me facilitou assim uma clareza que eu nem achava que eu tinha bloqueios, né? Da minha vida. É interessante, ó. E, e assim, foi surreal mesmo, porque o que eu pensava, nem sabia que tinha algo por trás daquilo, né? As minhas atitudes, as minhas ações condiziam com aquilo que eu passei na infância, né? E o meu caso, tipo, o foco mais foi o falar, é que às vezes, muitas das vezes, a minha mãe, quando eu era para falar alguma coisa assim, a minha mãe se intrometia, sabe? Ela falava na frente. Eu acho que aquilo foi me fechando, daí tipo, eu não preciso falar, né? Fica quieta. Então, isso era o que mais era a minha realidade no caso, né? E, e tem solução, né? Tudo para quem quer tem solução. E eu queria
ter uma outra mentalidade mesmo, sem saber, né? De que eu podia falar, podia conversar, sem se me preocupar, sem ficar no vácuo. Às vezes eu não fico, mas tudo bem, a gente vai no processo. E de que eu precisava mudar internamente, né? E, e... Ah, agora deu branco. Ó, deixa eu te falar. Você não tem ideia, as pessoas que estão aqui hoje pela essa manhã, você não tem ideia, né, do que é a Joyce estar aqui hoje de manhã. Uhum. Do que é ela falar um pouco a respeito da vida dela e do processo de vivência, né? Principalmente na questão de falar. Queridos, um dos bloqueios mais comuns no mundo inteiro. Eu não sei se você sabe, mas depois da morte, o medo da morte, o maior medo é de falar em público. Depois do medo da morte, o maior medo do mundo inteiro é falar em público. Agora imagina alguém que tinha um bloqueio nessa área, que é um bloqueio de comunicação. E você vê que ela mapeou o bloqueio. Uhum. Ela foi lá na infância e ela viu aonde estava o bloqueio. Joyce, agora ela está fazendo live. Joyce agora ela está se posicionando. Joyce agora fala, tá? Então eu sei que para ela estar aqui hoje de manhã, ela está quebrando barreira, ela está quebrando paradigma, ela está se posicionando. E é interessante, Joyce, que você falou uma coisa muito, muito, muito poderosa. Você disse assim, olha, eu passei por uma mentoria e eu descobri que eu tinha bloqueios que eu não sabia. Eu achei que eu não tinha bloqueio nenhum, eu achei que estava tudo certo, estava tudo top. Só que, queridos, o que acontece? Às vezes eu estou em um processo de inconsciência. O que é inconsciência? Ignorância. O processo de inconsciência faz com que, deixa eu te colocar uma situação que provavelmente aqui alguém já viveu. Se não viveu, você viu alguém viver. Olha, presta atenção. Você come feijoada e a feijoada, que é aquele feijãozinho preto, mega maravilhoso. E, por exemplo, você tá na rua, não deu tempo de escovar os dentes, né? Porque você comeu na rua alguma coisa e ficou um caroço de feijão no dente. Mega maravilhoso, pretão, horroroso lá no seu dente. E você ri, principalmente se você for risonha, como eu. Todo mundo tá vendo o caroço, a casca de feijão no seu dente. Todo mundo tá vendo que a coisa não tá legal. Todo mundo tá vendo que a situação não tá batendo, não tá boa. Só que as pessoas não têm coragem de falar. As pessoas não têm coragem de te alertar. E os processos, né, de uma mentoria, de uma imersão, de um processo de desenvolvimento, ferramentas, o que ela faz? Ela te leva para um lugar de consciência, onde você olha no espelho e você começa a ver coisas que você não via antes. E aí você fala, meu Deus do céu, eu passei a vida toda com esse caroço de feijão aqui, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, deixa eu tirar isso aqui. E aí você começa a fazer uma limpeza. Só que essa limpeza é interna. Só que essas mudanças são internas. Só que essas transformações são internas. E dentro de você começa a mudar. E quando dentro de você começa a mudar, fora de você, você começa a ver as transformações da sua realidade. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, que sem mudança de mentalidade, não existe mudança de realidade. Sem mudança de mentalidade, não existe mudança de realidade. Você pode viver um processo de força de vontade. Sabe quando você faz força de vontade para fazer alguma coisa? Não, eu tô aqui com força de vontade para poder parar dessa ira que eu tenho, desse negócio que eu tenho, da vontade de...
Uhum. Quantas vezes eu fiquei assim, meu coração, ele vinha aqui pro pescoço. Chegava a bater assim, ó. Quem me via de fora, a pessoa conseguia ver meu coração aqui, ó, no pescoço, latejando. Que aquilo E eu falei assim, não, eu não vou responder, eu não vou falar nada. Mas quando eu vi, eu já tinha respondido. Quando eu vi, eu já tinha saído, já tinha perdido as estribeiras. Eu queria ser daquele jeito, gente? Não queria. Eu queria ser eu queria ser uma pessoa explosiva. Não queria. Até porque eu gosto muito de gente. Eu amo gente. Então, machucar gente não é uma coisa boa. Machucar gente não é uma coisa de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu não queria machucar pessoas. Pelo contrário, eu queria ajudar pessoas, mas muitas vezes eu acabava machucando por conta da ira. E o que eu precisei? De processos internos. O que eu precisei? Desbloqueio emocional. O que eu precisei? De cura na alma. O que eu precisei? Eu precisei passar pelo processo de autoconhecimento, entrar para dentro de mim, me conhecer, buscar. Eu precisei fazer como Joyce fez, ir lá na minha infância, fazer um mapeamento, ver aonde eu vivi traumas, aonde foi que eu fui machucada, aonde foi que coisas aconteceram na minha jornada e que eu precisava de mudança, que eu precisava, e eu precisei de ajuda. Eu precisei de ajuda, eu precisei passar por processos, eu precisei passar por ferramentas e eu quero te contar nessa manhã mais ainda. Todas as vezes que eu vou para um novo projeto, por exemplo, agora, eu tô com um projeto de fazer uma imersão em Portugal, em nome de Jesus. Ok, nessa manhã eu já orei ao Senhor, coloquei diante de Deus, eu já comecei a visualizar isso. E, Senhor, tá nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, mas o que às vezes eu vou precisar fazer? Quando eu quero ir para um novo projeto, que Deus diz, pode ir, sim, vai, a coisa vai acontecer, e aqui dentro começa a me paralisar aqui, eu não consigo fazer. O que eu preciso fazer? Eu vou lá e faço um autodesbloqueio comigo mesma. Eu vou lá e aplico uma ferramenta comigo, para que eu possa virar essa chave. Então, como isso é tão precioso e tão importante, né? E eu quero, Joyce, que você conte um pouquinho, já que você tá aqui, né, junto conosco, que maravilha. Eu quero que você conte um pouquinho aí como foi você descobrir, né, o que você tinha ali como bloqueio e tudo, e como que foi para você passar por esse processo, passar pela ferramenta. Inclusive, Joyce viveu um dia de imersão, né? A gente viveu aí esse dia juntas. E tem ferramentas que são muito de alto impacto emocional. E até para o tipo de temperamento de Joyce, que é um tipo mais quieto, não é fácil fazer algumas ferramentas, né, Joyce? Parece que é meio doido o negócio. Uhum. Se expõe, né? Se expõe. Então, Exatamente. assim, até para você fazer a ferramenta, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? O que eu tô fazendo aqui? Não, essa mulher é doida, esse povo é doido, esses negócios dessas ferramentas, tudo de doido, né? E até para você viver o processo, você vai precisar sair desse casulo para se mover, né? Se expor. Quem não se expõe, não conquista. Mas conta pra gente, como é que foi isso? Para você, né? Foi aos poucos, né? Porque tentar mudar, tipo, a minha personalidade do que eu já me definia, né? Para tentar ser. No começo eu fiz para ser uma pessoa melhor, né? Não tinha intenção de desbloqueio, nada assim. E isso foi trabalhando, foi mexendo de um jeito que tinha coisas que doía, que eu não sabia que doía, para tentar curar mesmo, né? E isso foi um processo assim bem devagar, mas bem forte, né? E
E meu marido, assim, ele já vê, né, a mudança, né? Porque quando eu mudei, tipo, eu fui tendo a mudança, foi refletindo na minha casa, né? E foi um processo maravilhoso, porque eu tenho uma filha de 4 anos, né? Então, por conta que eu trabalhava demais, eles ficavam de lado, né? Então, já sentiam... Eu mesma já fazia os bloqueios, né? Contra ela e às vezes contra o meu marido, assim. Então, o retorno, né? O que Deus pode fazer na nossa vida através das ferramentas, né? Então, isso é gratificante. E a minha filha, que eu não tinha muito contato com ela, né? Então, teve uma vez assim que... Porque eu fazia os bolos também final de semana, então eu trabalhava direto. Então, teve um dia assim que eu consegui sentar no sofá para ver TV, né? Com ela, e ela tava lá na frente vendo TV. Daí ela olhou para trás e me viu assim: Mãe, o que tá fazendo aqui? Vai lá fazer bolo. Sabe? Então aquilo me doeu muito, sabe? Porque eu não tinha presença com ela, eu não brincava com ela. Mesmo eu estando o dia inteiro com ela, era a mesma coisa que não tá. Então aquilo me doía muito. Então isso já foi um gatilho assim para eu, para, né? Olha a tua família, olha a tua vida. A vida não é só trabalho, Glória a né? Deus. Então teve coisas que Deus nos sustentou, né? E, Glória a Deus. nossa, isso foi muito transformador mesmo. Eu tava me perdendo, vamos dizer assim, por conta do dinheiro, né? Porque assim, eu podia comprar minhas coisas, né? Ter as minhas coisas, comprar coisa para dentro de casa, mas de que adiantou, né? Se o que eu tinha dentro de casa, né, não era aquele amor, aquela união, aquela paz. Então, isso foi um marco para mim, né? Porque a minha relação com a minha filha é maravilhoso. Daí ela nem chegava a falar eu te amo, né? Então, quando ela um dia falou, até esses tempos atrás, ela falou assim: Mãe, eu te amo. Sabe? Coisa Sem boa. eu poder falar, até me arrepia, porque é o retorno, né, do esforço que eu tô fazendo, né? Pela vontade de Deus que Ele faz em nossa vida. Isso eu louvo a Deus por isso. E não tem preço, né, Joyce? Não tem preço. Não, não Porque tem. se você não tivesse vivido o processo de autoconhecimento, talvez você. Eu não sei se alguém aqui já leu um livro chamado O Cavaleiro Preso na Armadura, mas esse livro ele é bem interessante porque ele adentra nesse lugar onde Joyce estava, que é um Uhum, lugar onde você se torna indiferente. As pessoas que você mais ama é as que você mais machuca. As pessoas que você mais ama é as que você mais vai ferir por conta, às vezes, de você perder a consciência do seu dia a dia, do que está acontecendo. E a tendência que nós temos, principalmente nesse século, né, é de uma correria, é de não aprender a desfrutar, né, das coisas mais preciosas que nós temos. Queridos, e dinheiro é uma coisa boa, é uma bênção, sabe? É uma bênção a gente crescer, é uma bênção a gente prosperar, é uma bênção a gente poder trabalhar, amém. Mas nada se compara com a nossa casa, com a nossa família, sabe? Nada se compara a você construir a sua família na presença de Deus. Nada. Tem coisas, queridos, que o dinheiro ele não pode comprar, né? Tem pessoas que têm muito dinheiro. Tem uma casa assim de 5 milhões, 10 milhões, mas não tem um lar, não tem uma família, uhum, né? Tem pessoas que têm camas de 50 mil reais, de 100 mil reais. A cama faz massagem, a cama esquenta, a cama esfria, a cama se mexe, mas não tem sono. Então, sono você não compra, você não vai na farmácia e diz, me dá 1 quilo de sono. Não tem essa possibilidade. Então, às vezes a gente, por estar em um processo de inconsciência, tá com uhum, caroço de feijão no dente, mas você não vê, você não percebe.
Muitas vezes você destrói as pessoas que você mais ama, com bloqueios, com feridas. Eu tenho nojo de bloqueio, porque basicamente eu tive... Sabe aquela listagem de bloqueio que eu dei lá no dia, Joyce? Aquela lista que eu fui falando, eu tinha sim. quase tudo aquilo. Então eu falava assim, rapaz, e o problema, queridos, ainda é que você se autodestrói e você destrói as pessoas que estão próximas. E o bloqueio, ele reverbera. Ele é um processo de padrão de repetição, porque seus filhos vão repetir os padrões que eles viram. Seus netos vão repetir o padrão que você gerou, que seu filho gerou e que ele está gerando. Seus tataranetos, e aí você destrói uma geração inteira. Então, a importância da gente parar, da gente se autoconhecer, da gente viver processos, da gente entender, poxa, né? Eu preciso de cura. Teve uma pessoa que ela disse aqui que ela já fez coach, que ela já fez processos com psicólogo, né? Terapia, mas tentaram fazer comigo hoje. Eles chegaram a falar que eu não preciso de ajuda. Ela falou que nada que tentaram fazer com ela me tocou. Então, assim, eu acredito, lindona, que todo mundo precisa de ajuda. Sinceramente, eu acredito que ninguém chegou lá. Você pode pegar o maior treinador do mundo, como um cara igual o Tony Robbins, ele fala todo ano, ele faz processos de desenvolvimento, de crescimento, de ampliar a consciência, de crescer, desenvolver. Não tem quem chegou, não tem. O dia que você chegar no tempo pronto, você vai ser arrebatada. Vai pro céu já, porque tá pronto. Deus vai falar assim, não, deixa eu pegar aqui, ó, levar, porque já tá pronta. Não tem mais o que fazer. Não tem essa pessoa que não precise. Não tem essa pessoa que esteja pronta. Gente, todos os anos eu invisto em mim. Todos os anos eu gero processos. Esse mês eu já vou para Goiânia para um processo, para um treinamento, para uma formação. Então, nós estamos em processos de desenvolvimento, crescimento. Tem um conceito que ele é um conceito conhecido dentro do Japão, é uma filosofia japonesa que chama Kaizen. E significa melhorias constantes. E o japonês, ele passou, né, pela Segunda Guerra Mundial aí, e os japoneses, eles foram estraçalhados, destruídos. E, no entanto, hoje é uma das maiores potências mundiais. E como que eles conseguiram esse desenvolvimento, esse crescimento? Como eles conseguiram chegar nesse lugar? Porque eles usam essa filosofia de uma palavra, Kaizen, melhorias constantes. Todo dia eu cresço um pouquinho. Todo dia eu desenvolvo um pouquinho. Todo dia eu amplio um pouquinho. Todo dia. E eu comecei a observar ontem, né, essa questão de todo dia você crescer um pouco. Eu tive o Covid-19 aí, né? Semana retrasada eu comecei, semana passada inteira eu fiquei de Covid e essa semana eu saí da quarentena. Beleza. E por conta do Covid eu não pude ir na rua, não pude ir em lugar nenhum. E uma das coisas que eu estava fazendo todo dia era atividade física. Eu não fiz, né? Não podia fazer, eu não tinha nem força para fazer, meus braços pareciam que tinha 50 quilos cada um. E o que que aconteceu? Hoje eu falei assim, gente, já posso sair, né? A partir de quarta-feira eu comecei a sair, então eu tenho que voltar para onde? Para academia. Porque o resultado que eu tive até aqui não vai me dar resultado lá na frente. Se eu conseguir, se eu quiser continuar com fôlego, com disposição, com força e tudo que eu estava construindo dentro do processo da academia, eu vou ter que fazer o quê? Um processo de continuar. Entende? Então, a nossa vida espiritual, nossa vida emocional, a nossa vida física são processos de continuidade. A gente precisa continuar crescendo e crescendo todos os dias. Eu queria ler uma palavra aqui que fala a respeito daquilo que Joyce trouxe, que é a respeito de mudança de mentalidade gera mudança de realidade.
Isso é bíblico, tá? Isso, ele vem da palavra de Deus. O que que fez o povo que saiu do deserto ficar 40 anos rodando ao redor de uma montanha? Foi porque Deus não queria libertar? Foi porque eles tiveram dificuldade de sair lá, atravessar o mar? Não, Deus abriu o mar. Deus fez brotar água da rocha. Deus trouxe 10 pragas no Egito e eles saíram ilesos. Eles não foram alcançados por nenhuma praga. Olha só. Deus cuidou daquele povo com todo o cuidado. Deus fez a parte dele? Fez. Só que existe, queridos, uma parte que é nossa. E a parte nossa Deus não vai fazer. Por mais que você diga que vai, não vai. Tem coisas que são responsabilidades nossas que Deus não vai fazer. E aquele povo passou 40 anos no deserto. Em um caminho que poderia ter sido feito, segundo estudiosos, em 13 dias. 13 dias. Poderia ter sido feito em 13 dias, se tornou 40 anos. E o que que fez aquele povo permanecer 40 anos no deserto? Mentalidade de escravidão. Mentalidade. Deus tirou o Egito daquele povo. Deus tirou eles do Egito. Mas o Egito não saiu deles. Deus tirou eles da realidade geográfica. Mas a mentalidade de escravidão estava estabelecida dentro deles. E Deus não tinha como gerar essa reprogramação de mentalidade. Por quê? Porque senão Deus ia contra o livre-arbítrio que ele deu para o homem. Se ele vem na sua cabeça e ele faz... Não, ele vai contra o livre-arbítrio e ele não faz isso. Então, quem precisa se posicionar para essa mudança de mentalidade somos nós. Quem precisava receber todo aquele milagre, aquele mover que Deus estava fazendo ali, era o povo do Egito falar assim, não, eu recebo e eu quero essa nova mentalidade. Só que, queridos, tinha 2 milhões de pessoas. 2 pessoas se permitiram vivenciar a mudança de mentalidade, que foi Josué e Caleb. E por se permitir essa mudança de mentalidade, Josué e Caleb foram os únicos que entraram na Terra Prometida. O restante foi o filho do povo, mas o povo que saiu não entrou. Eles morreram no deserto. Uma mentalidade errada faz você morrer no deserto. Uma mentalidade errada faz você morrer com a mentalidade de escravidão. Eu louvo a Deus todo dia por tantas mudanças na minha vida, por tantas chaves. E eu vou ler essa palavra aqui, ela se encontra em Romanos 12, versículo 2, diz assim. 12, 2, diz assim a palavra de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É não se amoldar ao que todo mundo está fazendo. É não se amoldar ao que tudo que está acontecendo. É não se amoldar, ah, não, eu não preciso. Ah, não, tá tudo bem. Ah, não, eu posso continuar do jeito que eu tô. Entende? Se Joyce tivesse se amoldado à situação que ela vivenciou, nem da roça ela tinha saído. Provavelmente ela tinha permanecido na roça. Sabe por quê? Porque a mentalidade do pai dela era, ô filha, não precisa não. Ô filha, fica por aqui mesmo. O pai dela queria o mal dela, gente? Não. Mas essa era a realidade da mentalidade dele. Essa era a mentalidade dele, que ela precisava ficar na roça, que não tinha necessidade, que o patrão é mau, que ela ia viver humilhação, de viver sendo funcionária de alguém. Mas Joyce, ela não se amoldou a essa situação.
Ela disse, não, eu quero ter minhas coisas, eu quero fazer minhas compras, eu quero ter minha história de vida. E você vê que a mentalidade de Joyce é de empreendedora. Você vê que ela não conseguiu ficar como funcionária há muito tempo. Não conseguiu. Por quê? Eu não vou me amoldar a esse padrão. Eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo. Eu não vou viver o que todo mundo está vivendo, mas Deus tem algo para minha vida e eu preciso viver aquilo que Deus tem para minha vida. E esse versículo aqui, queridos, ele fala a respeito de reprogramação de mentalidade. Quando a gente fala reprogramação mental, principalmente para quem é religioso, a pessoa fala assim, sangue de Jesus tem poder. Que negócio é esse de reprogramação mental? Eu falo, gente, vocês têm que fazer... Uma vez eu fiz um post, tá lá no início, um post a respeito de lavagem cerebral na cabeça do seu filho. Que você tinha que lavar o cérebro do seu filho. Que era uma lavagem cerebral que você tinha que fazer. Ah, deu pano pra manga. Por quê? Quando a gente ouve falar a palavra lavagem cerebral, o que a gente pensa? É uma coisa ruim. Não, lavagem cerebral é uma coisa ruim. Só que, gente, depende. Depende do tipo de água que você está usando para fazer a lavagem cerebral. Se eu uso a água da palavra, a água do Espírito de Deus, para fazer uma lavagem cerebral na cabeça do meu filho e na minha própria cabeça, ou provavelmente eu vou viver uma vida que vale a pena ser vivida. Provavelmente os meus filhos vão cumprir chamado, propósito de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala, não, eu não vou fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça nem na vida dos meus filhos. Só que o mundo, queridos, a internet, a televisão, os meios de comunicação, as influências do seu dia a dia estão lavando a sua cabeça. Então, mesmo que você não queira, você está sim sendo influenciado. Influenciado pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você sente. Você está sendo influenciado o tempo inteiro. Só que aí você precisa decidir qual é a lavagem que você vai permitir na sua vida. Se é uma lavagem de água podre, de água suja, do que todo mundo está fazendo, ou se é uma lavagem segundo a vontade de Deus para a sua vida. Hoje, enquanto eu estava ali orando, eu sempre faço essa oração. Eu falo assim, Senhor, ajusta o meu destino hoje. Ajusta a minha rota nesse dia. Para que eu não vá nem para a direita, nem para a esquerda. Para que eu esteja no centro da tua vontade e do teu propósito. Senhor, está aqui a lista das coisas que eu preciso fazer nesse dia. Por conta do trabalho, por conta dos atendimentos, por conta de tudo que eu tenho que fazer. Mas me dá direção aqui, Senhor. Porque se é para desfazer alguma coisa, se é para... Eu não quero sair do centro do teu propósito. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente acha que uma pequena coisa não vai fazer diferença. Mas faz toda a diferença. Se você tirar um navio do curso um pouquinho, daqui a pouco ele vai chegar em outro destino. Se você tirar o avião um pouquinho do curso dele, ele vai chegar em outro destino. E eu quero dizer para você nessa manhã, eu não quero chegar em outro destino. Eu quero chegar no destino eterno com o Senhor. Eu quero me apresentar diante de Deus naquele grande dia, com as minhas mãos cheias e totalmente vazia de tudo que Ele me mandou fazer aqui. Eu não quero chegar lá com dom, talento, com um monte de coisa. O Senhor fosse minha filha. Isso aí era para você ter deixado lá. Não quero. Eu quero realmente fazer tudo que Deus mandou fazer. E para isso, queridos, nós precisamos de quê? De mudança de mentalidade. Não se amoldar a esse século, mas transformar a nossa mentalidade. Joyce, ela poderia ficar calada e dizer que é do temperamento dela? Poderia. Uma vida inteira. E não tinha problema nenhum. Mas ela ia dar conta a Deus. Lá na eternidade. Porque aonde está o nosso maior bloqueio? Presta atenção. Aonde está o nosso maior bloqueio? O bicho papão da sua vida. Aonde está o seu maior bloqueio?
ele é completamente alinhado com o seu propósito. Qual o seu maior bloqueio? Seu propósito está alinhado. Qual era o maior bloqueio, Joyce? Falar. Comunicação. Comunicação. Falar. Uhum. Expressar. Quantas pessoas, Joyce, que estão te esperando para ouvir o que você tem? Quantas pessoas que não se conectam comigo, com a minha agitação, com o meu falar alto, com o meu gesticular, mas vai conectar com você, com sua meiguice, com seu amor, com o seu jeitinho, ó, você nem mexe a mão. Essa mulher, ó, elegantérrima. Deus vai trazer pessoas para se conectar com você. Em nome de Jesus. E conta para nós aí, como é que foi essa movimentação e o que que você tem feito hoje aí depois desse processo? O que que mudou para você? Me expressar, né? Foi o mais difícil. Mas eu fui fazendo porque eu fui descobrindo, né, o propósito de Deus, né? Então, se eu tenho Deus, eu vou conseguir, né? Então, uma das minhas primeiras coisas foi me expor nas redes sociais, né? De espalhar a palavra. Aí eu comecei fazendo vídeos, né? Daí eu resolvi, né, um dia fazer a live. Aí foi, né? Mas foi travado, mas foi, eu fiz, né? Aí chegou outra vez que eu ia para fazer a live, né? Daí eu pensei assim, eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Não, vou fazer o vídeo. Aí naquela hora Deus falou, não, tu vai fazer a live. Aí eu fiz também. Então, eu sei que eu posso, né? Que é um processo, é difícil para mim, né? É desafiador ficar aqui frente a frente, tentar falando com alguém, porque era uma coisa que eu não tinha, né? Então, o que eu não tinha é difícil para mim. É fácil alguém que fica falando, né? Vir aqui falar, conversar. É muito mais fácil, né? Então, eu creio que Deus me usou naquilo que eu menos queria, né? Que para mim tá bom, não mexe ali, por favor, me use em outra coisa. Não, mas foi ali mesmo e eu tô indo. Agora, até eu e a Marilu estamos fazendo lives, né, para levar testemunho de outras pessoas, para espalhar a palavra de Deus, ver o que Deus é capaz de fazer na nossa vida, né, e de que não é a gente, né, é Deus, né, para Deus que a gente faz isso. Então, Deus pode tudo e a gente tem que confiar. O processo é árduo, tem que ser persistente, vai vir obstáculos, vai vir pensamentos ruins, mas isso não é para se deixar abalar. Que lindo. Ô, Joyce, você já disse aí, né? Vai vir situações, vai vir obstáculo, vai vir aquela voz que eu chamo do Zé Curubu, né? Que ele vai falar com você assim, não vai dar nada certo, não vai dar ninguém nessa live. Então, o que você falou não tá fazendo diferença nenhuma. Isso é tudo bobagem, tudo coisa da sua cabeça. O Zé Curubu, gente, sempre vai falar, sempre. E aí você precisa calar a boca dele. Cala a boca, diabo, deixa eu continuar. Deixa eu prosseguir. Deixa eu permanecer. E só para te dar ânimo aí, Joyce, quando eu comecei a fazer as lives, né? Eu vinha e Deus me deu uma palavra há 6 anos atrás, para eu ir para a internet. Só que eu tinha o meu bloqueio não era de comunicação. Eu nunca tive problema com comunicação. Eu nasci falando, só pode. Minha mãe dizia que eu tinha um microfone na garganta. Ela falava, menina, fala baixo. Meu Deus, a minha filha fala gritando. A minha filha é a mesma coisa. Fala. Eu pensei, ainda bem, não puxou a mãe. Essa menina só fala gritando. Fala baixo, menina. Eu não conseguia falar baixo, né? E, por fim, dentro desse contexto, eu nunca tive um problema com comunicação, mas eu tinha um bloqueio de necessidade de aprovação. E dentro do bloqueio de necessidade de aprovação, a primeira pergunta que quem tem necessidade de aprovação faz é o que os outros vão pensar. E se eu errar, e o que os outros vão pensar, e como que vai ser?
E isso me apavorava. E Deus falando, faz, 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 faz. E eu cheguei a fazer alguns vídeos, tá lá no YouTube, os primeiros vídeos lá. Eu vou pôr o link hoje do primeiro vídeo que eu fiz, depois vocês assistem lá, para vocês matarem a curiosidade. Olha, eu levei um dia quase para fazer aquele vídeo, tá? Vocês assistam com muito amor no coração. Gente, eu tinha um iPhone 4 que meu filho tinha ofertado na minha vida. Ele ganhou e ele ofertou na minha vida um iPhone 4. O bendito do iPhone, ele estava com 80% de bateria. Quando eu começava o vídeo, ele apagava. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Você tinha que fazer com ele na tomada, carregando, né? Aí, menina, aquilo eu tremia, aquilo eu suava, aquilo eu passava mal. E aí eu errava de novo. Aí eu falava, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. E outra, eu não sei falar a mesma coisa. Por exemplo, eu coloquei um tema aqui. O pessoal lá da agência está colocando um tema para mim falar. Se eu falar 10 vídeos com o mesmo tema, eu falo 10 coisas diferentes. Ô, gente, nesse dia eu fiz tanto vídeo, eu fui fazendo, só que eu não podia errar. Por quê? Porque até hoje eu não sei editar, né? Então o vídeo tinha que sair perfeito. E eu tinha a necessidade de aprovação, o perfeccionismo, um monte de bloqueio, rejeição, abandono. Aquele tanto de bloqueio estava em mim. Gente, isso há 6 anos atrás, tá? Eu era muito crente, eu falava língua estranha, eu profetizava, eu tinha visão, tá? Crentona do fogo, da oração, do monte, mas um monte de bloqueio. E aí, eu falei, meu Deus do céu, Jesus amado. Pronto, fiz o vídeo com muita luta, foi um dia todo, aí comemorei, agradeci, louvei a Deus, o pescoço todo duro de... Passei mal. E aí, toda vez que eu ia fazer o vídeo, eu ficava pensando, gente, era um parto fazer o vídeo. Aí o que aconteceu? Gradativamente, eu fui desistindo, eu não conseguia, era muito, muito desafiador para mim. E aí eu falei, Senhor, não dou conta, não dou conta. Eu quero fazer o que o Senhor falou, mas eu não dou conta de fazer. Aí, gente, o que aconteceu? Eu passei pelos processos de desbloqueio. Eu já tinha passado por cura na alma, eu já tinha passado por libertação há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, já tinha passado por tudo isso, só que faltava desbloqueio emocional, faltava desbloqueio. Era um desbloqueio que faltava. Gente, aí eu fiz o desbloqueio de necessidade de aprovação. Eu fiz o desbloqueio de rejeição. Eu fiz o desbloqueio de abandono. Menino, quando eu fiz os desbloqueios, eu vim com tudo para as redes sociais. Mas eu vim para arrebentar. Eu falava errado, eu era eu. Não, e outra. Quando fazia os vídeos, eu não podia ser eu, Joyce. Eu não podia ser eu. Porque eu sou empolgada. Aí eu queria ser igual você, Joyce. Assim, era grande. Shalom, queridos. A paz de Jesus. Nessa manhã maravilhosa, eu gostaria aqui de falar com vocês a respeito da palavra. Eu queria não mexer a mão. Eu queria ser outra pessoa, mas eu não era. Entendeu? E aí, quando eu vivi o desbloqueio, eu podia ser eu. Pensa na pessoa feliz de ser eu. Ô, gente, quando a gente carrega uma máscara, é muito desafiador. Né? Então, eu podia ser eu. Eu sabia que tinha pessoas que iam conectar com essa identidade que Deus me deu, com essa postura que Deus me deu. E aí foi então que realmente as coisas começaram a fluir. Eu comecei a fazer live, eu comecei a me posicionar, mas eu não tinha o processo de comunicação, ou seja, eu podia me comunicar, eu já pregava para 600, já pregava para muitas pessoas ao vivo, presencial, onde eu olhava para a pessoa. Porque quando eu estou vigiando as pessoas, eu sei quem está gostando e quem não está. Quem não está gostando, eu tiro o olho dela e olho para quem está gostando, entende? Agora, quando você está aqui, você não sabe. Você não sabe se a pessoa está te criticando. Agora, hoje, se você está me criticando, problema seu. Tô nem aí, entendeu? Ou se eu vou perder uma noite de sono porque alguém me criticou. Tô não.
Sabe por quê? Porque eu não tenho necessidade de aprovação mais. Então, gente, mudança de mentalidade muda a nossa realidade. Quando eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha realidade. E diversas situações na minha vida começam a ser transformadas. Por quê? Porque eu mudei a minha forma de pensar. Então, os processos na nossa vida, eles são muito poderosos, né? E eu creio, em nome de Jesus, Joyce, que Deus vai te usar muitíssimo, né? A cada dia, você vai ser mais simples, né? Você disse assim, é muito árduo vir para cá. Não é fácil. Mas a cada dia vai se tornar mais leve esse processo, porque Deus vai te dar muita graça para fazer aquilo que Ele colocou no seu coração para fazer. Tá bom? Então fala mais para mim aí e você vai orar por nós hoje, viu? Uhum. E até continuando nessa parte das lives, para mostrar o quanto foi difícil, porque numa das lives eu fiz sobre nessa parte das armadilhas do Satanás, né, de querer derrubar o nosso propósito, nessas coisas. E nessa live entrava uma pessoa e saía. Entrava e saía. Daí, às vezes eu me sentia sozinha, sabe? Mesmo que eu via aquele um ali, é como se eu estivesse olhando nos olhos, né, da pessoa. E me vinha uma vez assim, tá vendo? Ninguém tá te escutando. Tá falando sozinha pra quê? E de vez em quando, sabe, me dava vontade de apertar no X ali pra terminar de uma vez. Não, vou continuar, sabe? Então, é vontade mesmo de querer continuar mesmo. E é gratificante. Então, eu queria que todos, assim, né, que passarem por alguma situação, mesmo que tenham bloqueios, né, façam um desbloqueio com a pastora, porque é muito bom mesmo, e é mesmo de verdade. E para continuar, né, firme no propósito, mudar, né, a mente para mudar a realidade, né, da situação. A situação que você vive não é o que vai te definir, né? Não é o que os outros vão falar que te define. Então, Deus quer muito mais para nós, né? Daquilo que você pensa, do que você acha que não é capaz. Então, Deus nos fortalece muito. E era isso. Coisa mais linda, gente, desse mundo. E é isso mesmo, Joyce. Muitas vezes eu vim para poder fazer a live e, era muito dolorido, né? Porque Deus te dá uma promessa que você é mãe de multidão, você liga uma live, aí tinha duas pessoas, aí eu mandava os meninos tudinho aqui de casa entrar. Entra marido, entra mãe, entra os meninos. Aí tinha 5 daqui de casa, né? E 2 pessoas lá. Mas é assim. E eu. Difícil, difícil. Desafiador, desafiador. O inimigo, ele vem e ele fala: mãe de multidão, você tá brincando comigo. Não, você tá de piada que Deus disse que você é mãe. Você é nada. Você não é nada. 7 pessoas. E você sabe, né? O diabo, ele fala assim, né? Você sabe que 5 é da sua casa, que você mandou entrar. E aí, hoje, graças a Deus, os meninos falam que graças a Deus não precisa entrar nas lives mais. Era obrigada a assistir a mãe todo dia. Gente, eu quero dizer para vocês que todo mundo tem começo, né? E como a gente ministrou nesses dias, ontem eu ministrei a respeito de não desistir no processo, anteontem também eu falei a respeito de não desistir no processo. E Joyce está aqui como prova viva de alguém que persevera, de alguém que é resiliente, de alguém que não deu ouvidos a tantas situações, a tantas coisas. Ela poderia, exatamente nesse exato dia, estar lá na roça, junto com os familiares dela que ainda continuam lá. Poderia, mas ela tomou decisões. Ela não olhou para as condições, né? Se nós entendermos
que nós não podemos viver de condição, mas de decisão. Ela tomou a decisão. Não, pai, eu quero sair da roça. Eu quero trabalhar. Eu quero ter minha moto. Eu quero tirar minha carteira de motorista. Eu quero ser empreendedora. Eu vou trabalhar para mim mesma. E aí chegou um ponto onde ela disse, não, agora eu vou, ao mesmo tempo que eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha família. Eu vou cuidar da minha casa. Eu vou cuidar também da minha saúde como um todo, né? Dentro dos treinamentos a gente fala muito disso, de viver uma vida em plenitude, onde você cuida do espírito, mas você cuida da alma e você cuida do corpo. E agora, Joyce disse, sabe o quê? Eu vou cumprir meu chamado e meu propósito nessa terra. E Deus me chamou para falar. Tem pessoas que Deus chamou para Joyce alcançar. E eu não vou chegar diante de Deus sem ter alcançado essas pessoas que Deus colocou para eu alcançar. Eu vou me posicionar mesmo com medo. Eu vou falar mesmo apavorada. Mesmo quando eu queria ficar quietinha, calada. Mas eu vou me posicionar diante daquilo que Deus me chamou para fazer. E eu quero dizer para vocês, Joyce, ó, eu fico assim orgulhosa, né? Eu não dou conta. Eu fico muito feliz mesmo. Que Deus continue te usando, que o Senhor manifeste a graça, a misericórdia dele sobre a sua vida, que você possa ser um canal de Deus nessa terra, que o Senhor abençoe sua casa, filha, o seu esposo, que você possa exponencializar, né, de uma forma muito poderosa tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. E eu louvo muito, muito a Deus por poder ver testemunhos tão preciosos, tão genuínos, né? Como o seu. Né? Esse testemunho é genuíno, ele é real. Só Deus sabe o que é para você estar aqui fazendo essa live. Eu me lembrei lá do meu vídeo, nem era live, hein? Era o vídeo. Eu podia apagar e voltar, né? Então Deus às vezes ele permite a gente passar por lugares para a gente inclusive ter essa empatia, né, pelo outro. E em nome de Jesus, que nessa manhã você ore por nós, que você possa declarar a bênção de Deus sobre a nossa vida. E para mim é uma honra ter alguém tão preciosa e ousada, intrépida, que não desiste, que não volta atrás. E eu quero declarar sobre a tua vida que é só o começo. Eu creio, né, que o Senhor vai sacudir muita coisa ainda para te levar para um novo nível, para um novo patamar, para que você saiba quem Deus é de fato. Nós estamos o tempo inteiro num processo de conhecer a Deus. E eu creio que vai haver um conhecimento de Deus muito poderoso na sua vida ainda, ao ponto de você ir para um novo nível que você vai... Eu vou deixar essa live salva para você guardar lá nos seus eu falo que é nas suas memórias daquilo que Deus fez. Porque muito em breve nós vamos fazer uma nova live, você vai falar assim, pastora, olha a diferença que eu tô. Meu Deus! Entende? Porque nós estamos em ciclos de processos de crescimento diariamente. Eu estou crescendo, você está crescendo, e em pouco tempo eu vou estar no novo nível, você no novo nível, e eu creio que muita coisa Deus vai fazer em nome de Jesus, tá bom? Então, ore por nós essa manhã. Estamos aqui para receber essa oração. Obrigada, Senhor, meu Deus, por esse dia maravilhoso, por essa live abençoada. Que ela toque muitas pessoas, Senhor, para aqueles que estão paralisados, que continuem, Senhor, que não tenham medo, que prosperem, que o Senhor é capaz de fazer mudanças, que mudar a realidade, mudar a mente, que as pessoas confiem em Ti, Deus, que as pessoas prosperem, que haja paz nesse mundo, Senhor, que haja amor, Sim, que haja sabedoria, que a paz estabeleça, que a paz entre na mente das pessoas, Senhor, que a realidade seja outra. Ó, Senhor, transforma a vida de pessoas, transforma a vida de pessoas que estão precisando sair daquele casulo,
que não conseguem sair. Senhor, orienta elas, coloca a tua mão sobre elas, abre portas, abre as visões, abre os Em ouvidos, nome de Jesus. consigam se libertar e descobrir o seu propósito, Senhor. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, amém. Pai, nessa manhã nós oramos por as vidas que entraram aqui nessa live, que estão enfermas, e nós clamamos por cura, clamamos por restauração total e completa. Pai, em nome de Jesus, que agora todo nódulo, todo câncer, toda pedra nos rins, no fígado, toda gordura no fígado agora possa desaparecer. Nós damos ordem ao aparelho urinário que volte a funcionar completamente, perfeitamente. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por cura e restauração completa. Porque nós cremos que Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da restauração. E nós cremos e clamamos ao Senhor nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Gente, nessa manhã eu tive alguns probleminhas aqui, tá, Joyce? Não falei nada, mas tive. Toda hora meu celular apagava, toda hora meu celular apagava. Eu tô orando aqui, ó, e tem que colocar a mão pro celular não apagar. Mas Deus seja louvado, queridos, na vida de vocês que estiveram aqui conosco, né? Deus seja louvado na vida de Joyce por esse tempo tão precioso que ela trouxe, está aqui conosco, passar esse tempo aqui, a gente está junto. E eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas nela e através dela, tá? Então segue Joyce lá. Sempre Joyce vai estar fazendo live. Joyce está junto com Marilu aí, ou tá serva do Deus vivo. E eu acredito, em nome de Jesus, que tem muita coisa boa para acontecer, tem coisa boa chegando. E o Senhor vai usar a vida, né, de pessoas que aos olhos de outras pessoas eram improváveis. Não tem como, mas Ele é o Deus que transforma improváveis em prováveis. Ele é o Deus que realmente muda circunstâncias, situações. Ele é o Deus que usa aquelas coisas que não são para confundir os que são. E é por isso que Ele usa as nossas vidas para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Então, gente, eu quero avisar, né, que eu vou fazer um treinamento 14, 15 e 16 de março. Vai ser um treinamento de verdade, com ferramenta, com tudo funcionando. As pessoas estão perguntando que horário. Ele vai começar às 20 horas. Provavelmente, a cada dia vai ser umas 2 horas. Eu tento ser sucinta, mas eu não sei se vai dar, tá? Mas vai ser umas 2 horas. Normalmente, o pessoal faz treinamento de 1 hora. Eu não dou conta nem de fazer uma live de 1 hora. Imagina um treinamento de 1 hora. Então, vai dar certo. Vai ser umas 2 horas, mas vai ser... Eu estou organizando para que seja um tempo muito precioso, muito poderoso, de muitas viradas de chave, de muita transformação, de muito alinhamento, muita consciência, em nome de Jesus, tá bom? Então, convida o máximo de pessoas que você puder. O link tá na minha bio. E, gente, eu vou postar também. Desde ontem eu postei um conteúdo lá no Telegram. E eu vou estar postando áudios lá de dicas, ensinamentos, algumas coisas que vai poder te ajudar. Então, entra também no grupo do Telegram e vão crescer, vão caminhar, vão viver realmente o plano, projeto e propósito de Deus. Rosa falou aí, eis-me aqui, Senhor, mas ajuda a me colocar na tua presença, para que eu possa cumprir o teu propósito. Eu creio nessa oração e eu digo amém também, em nome de Jesus. Tá bom? Meu povo, beijo no coração de vocês, um cheiro. Joyce, quer falar ainda? Pode falar, eu deixo, pode falar. Não, era isso. Não importa. Também calma, né, Joyce? Calma. Lindona, ó. Beijo com cheiro, viu? Jesus abençoe muitíssimo e tamo junto. Tá bom.